Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conformação do Concerto Europeu após o Congresso de Viena, na primeira metade do século XIX, que é um tema muito interessante da história mundial, também tratado pela história das relações internacionais, que é o viés que eu vou utilizar mais aqui, e bastante cobrado também na prova de História Mundial do concurso de admissão à carreira diplomática, conhecido como CACD. Então é um assunto bem abrangente. Eu vou tentar fazer um overview do assunto e também vai funcionar como uma espécie de revisão para mim que estou estudando essa matéria agora. O concerto europeu ele também deve ser lembrado como um dos vários tipos de conformações do sistema internacional que aconteceram ao longo dos séculos. Por exemplo, a Ordem de Westfália, de 1648. E cada uma dessas conformações sempre mudou muito o status das relações internacionais, a balança de poder, quais países estariam mais envolvidos, quais estariam menos envolvidos, o crescimento do poder de um país em detrimento do crescimento de outro, vários tipos de relações que sempre mudam e estão em constante alteração nessa balança de poder. E o Concerto Europeu foi mais uma dessas mudanças no sistema internacional, que foi talvez a maior delas no século XIX. É importante lembrar também que o Concerto Europeu ele implantou a diplomacia de conferências, e quem participou desse Concerto Europeu foi a Grã-Bretanha, a Rússia, a Áustria e a Prússia. Logo depois, a França também se incorporou. Então eram as 5 grandes potências da época que participavam disso. Importante também considerar o contexto internacional que levou à necessidade da criação de um concerto europeu que veio do Congresso de Viena. Né? Porque o que foi o Congresso de Viena? Foi uma nova configuração do poder internacional da época após as guerras napoleônicas, após o Império Napoleônico, após o desfalecimento do Império Napoleônico, que alterou muito as configurações de poder, que anexou vários territórios, que deu um poder excessivo à França, que incomodou outras potências, como por exemplo a Grã-Bretanha, que saiu fortalecida dos confrontos com Napoleão, das guerras napoleônicas, e por isso mesmo era de muito interesse da Grã-Bretanha fazer uma nova conformação do poder internacional, e daí a necessidade também do Congresso de Viena como um todo. Né? Essas potências foram determinadas em se coligar para deter, quando fosse o caso, aquela potência que pudesse infringir os parâmetros de conduta estabelecidos por eles. Então, assim, a Ordem de Viena foi mantida por estadistas que a conceberam originalmente como a melhor forma de administrar o sistema internacional da época. Vários estadistas. E esses representantes, quando se reuniram no Congresso de Viena, qual era o interesse? Justamente o que eu falei, de conter os ideais revolucionários, conter as ideias francesas a princípio, que Napoleão tinha disseminado quando da época dele, do governo dele. E aí foi feito o Pacto da Santa Aliança, ele foi realizado pelas monarquias absolutistas da Áustria, da Prússia e da Rússia, com base em doutrinas arcaicas da unidade cristã, do direito divino, e pretendia que as relações internacionais fossem guiadas pelo cristianismo, que era uma proposta aberta a outras nações. Porém, a Grã-Bretanha impediu que essa Santa Aliança se consolidasse dessa maneira e propôs uma outra coisa chamada Quádrupla Aliança, que seria realmente a conformação do que a gente chama de Concerto Europeu de fato, porque ela queria restabelecer as autoridades destituídas por Napoleão e buscar construir essa nova ordem por meio da promoção da paz. Então ela resolveu incluir essas 3 potências, Áustria, Prússia e Rússia, depois, posteriormente, a França,
nesse tipo de conformação de poder. Claro que tudo isso não foi só encabeçado pela Grã-Bretanha, mas principalmente. Então, ela também definiu coisas, parâmetros, que continuaram. Não tudo mudou também. Isso é interessante, porque no caso da França, ela foi marcada na época, no período napoleônico, por muitas intervenções e anexações de território que desequilibraram a balança de poder e incomodaram países como a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha percebeu que a questão das intervenções era uma prática que deveria ser mantida, mas não pelos mesmos motivos de Napoleão Bonaparte. Né? Então, o que a Grã-Bretanha também buscava? Legitimar, dentro desse concerto europeu com esses outros 4 países, a própria intervenção, mas não pelos mesmos motivos de Napoleão. Então, essa mesma prática de intervenção se manteve, mas por outros motivos. Né? Então, ela não poderia ser, por exemplo, aplicada por uma potência singular. Ela deveria ter a colaboração e o consentimento das outras potências para ocorrer. Mas ela não foi deslegitimada. Então, essa quádrupla aliança, ela vai desenhar o exercício coletivo do poder, aquilo que a gente chama de exercício coletivo do poder. Em Viena, as decisões do Congresso, elas se guiaram, por um lado, pelo princípio da legitimidade do poder dos príncipes e contiveram o princípio revolucionário, que era o ímpeto revolucionário da França, restabelecendo essas autoridades que foram destituídas por Napoleão, e por outro lado, elas se guiaram também pelo princípio do entendimento entre os grandes países, entre os grandes poderes, para manter a paz. As concepções da Inglaterra, da Grã-Bretanha, como eu falei, prevaleceram sobre as das outras potências. Por quê? Porque a Inglaterra saiu muito mais forte do que as outras potências das guerras napoleônicas. Ela saiu industrialmente mais forte, ela saiu financeiramente, economicamente mais forte, e com certeza ela não estava disposta a aturar outro tipo de hegemonia como a que ocorreu na França, de Napoleão. Então isso também era um grande fator incentivador dessa quádrupla aliança, dessa conformação de um concerto europeu. Bem, esse exercício coletivo de poder, como não havia, igual a gente tem hoje uma carta internacional bem consolidada, como é o caso da ONU, era um exercício coletivo de hegemonia flexível. Então, por exemplo, a Grã-Bretanha tinha os valores intrínsecos a ela na época que ela queria espalhar pelo resto do mundo, como liberalismo, comércio, o constitucionalismo. A França também entrava mais ou menos nisso. E as outras 3 monarquias absolutistas, não. Elas eram absolutistas, elas se esforçavam para reprimir as liberdades individuais, de representação política, enfim. Então, qual era o ponto de entendimento? Por que isso funcionou, de certa maneira, por tanto tempo? Dá pra gente dizer que funcionou? Dá. Porque, de fato, elas fizeram um rebalanceamento do poder, elas fizeram uma reconfiguração do poder internacional depois das guerras napoleônicas. Então, dá pra dizer que funcionou. Havia um ponto de entendimento entre a democracia e o absolutismo, porque ele era um desafio do concerto, mas ao mesmo tempo ele sobrevivia. Às custas de quê que ele sobrevivia? As aspirações dos pequenos eram levadas às reuniões dos grandes, mas os países menores não tinham direito de voz ou voto. Então, havia um desafio nesse entendimento? Havia, mas ele acabava existindo de certa maneira porque os países não se enfrentavam por causa disso. Se uns eram absolutistas e outros eram liberais, eles não se enfrentavam necessariamente por causa disso. E ao mesmo tempo não davam vozes para países menores e países que viriam a crescer mais depois. Enfim, era uma conformação de poderes que deveria representar países menores ou médios e não representava. A primeira reunião da quádrupla aliança aconteceu na cidade de Aix-la-Chapelle,
que é Aachen, na Alemanha, em 1818, com a presença da França já, e depois os outros encontros foram em Opava, na República Tcheca, em 1820, na Ljubljana, na Eslovênia, em 1821, e em Verona, Verona, na Itália, em 1822. E eles foram realizados após uma série de agitações e revoluções liberais na Itália, na Alemanha, Portugal e Espanha. Né? Essas intervenções que estavam acontecendo de modo individual também contrariaram a Quádrupla Aliança, que eram intervenções feitas pela Áustria e pela França. Não sobre os princípios da Quádrupla Aliança, como a Inglaterra colocou tanto, que deveriam ser feitas as intervenções, mas por interesses próprios. Isso contrariava a Grã-Bretanha, contrariava. Então, a reação britânica qual foi? Em 1823, ela obteve o compromisso da França de não intervir contra as independências da América Latina, como também a concordância de Metternich, que era o rei da Áustria. Né? E ela se desarmava da possibilidade, desarmava-se nesse ponto, a possibilidade de uma reconquista das ex-colônias com apoio europeu por parte de Portugal e Espanha. Era do interesse da Grã-Bretanha que ninguém interviesse nas independências da América Latina, porque a Grã-Bretanha queria manter seus ideais liberais de comércio, e o comércio com a América Latina sempre foi muito importante, sempre foi muito, muito lucrativo para eles. Então, isso também era parte do entendimento que eles queriam ter com os franceses e depois com Portugal e Espanha. Em julho de 1830, houve uma revolução na França. Nessa revolução, houve a queda da dinastia imposta pelos aliados, né, em 1814, e um avanço liberal. Em 1830, também ocorre que a Bélgica rompeu com os Países Baixos, com apoio político entre França e Grã-Bretanha, e a independência belga claramente modificava pela primeira vez essa Carta Europeia do Congresso de Viena de 1815. Então, esse foi um caso também importante. Outro caso emblemático, eu diria que foi a independência dos gregos em relação ao Império Otomano. Houve uma insurreição grega em 1815, que tomou uma feição de revolução nacional entre 1822 e 1825, e a Inglaterra e a Rússia ficaram do lado grego e a França na condição de moderadora. Só que a Rússia desrespeitou os princípios da Quádrupla Aliança ao se mover com o intuito de enfraquecer o Império Otomano e criar algumas facilidades de expansão para o Mediterrâneo, para aumentar o seu poder político e econômico naquela região. Os ingleses, eles se moviam justamente pensando nessa atitude russa, pelo temor do engrandecimento da Rússia. E eles não aceitaram, não estavam dispostos a aceitar o esfalecimento do Império Otomano. Os franceses propunham o esfalecimento do Império Otomano para liquidar com esse mapa, com essa configuração de poderes geopolíticos de Viena, e fazer uma nova carta beneficiando os grandes. Isso também é uma prova de que a França já não estava mais tão engajada quanto parecia nos ideais do Congresso de Viena. E é claro que isso não favorecia a Grã-Bretanha nos interesses dela. A solução para isso veio em 1830, quando a Grécia veio para a independência mesmo, ela se tornou independente, e pagou um simbólico tributo a Constantinopla, mas o Império Otomano não terminou, o Império Otomano continuou. E entre 1815 e 1848, essas cinco grandes potências agiram como diretório, visando o direito de intervenção coletiva. Então esse período basicamente é marcado por essas controvérsias, esses certos conflitos que vão aumentando ao longo das décadas,
No próximo vídeo eu vou falar sobre a continuação do concerto europeu e como ele enfrentou outros desafios até maiores do que isso, porque isso foi o caso do Império Otomano foi uma questão, acredito que bastante forte diplomaticamente para os britânicos terem conseguido que o Império Otomano não fosse desfalecido, não fosse destruído. E conseguiram ao mesmo tempo que a Grécia mantivesse sua guerra à independência e conseguisse se tornar independente. Então, isso mostra que havia vários tipos de pretensões desses países, desses grandes países, dessas potências, e de anexação de territórios, de conformação de mais poder, e a Grã-Bretanha estava disposta a impedir isso em nome dessa balança de poder mais equilibrado que ela mesma propôs no Congresso de Viena e depois na quádrupla aliança, que duraria aí mais algum tempo. E eu vou falar no próximo vídeo sobre os próximos desafios do concerto europeu e depois sobre as guerras de unificação da Itália e da Alemanha. Então é isso. Obrigada e boa noite a todos.